Este programa não é recomendado para menores de 16 anos, por conter relatos e histórias com fortes descrições paranormais. Coloque fones de ouvido, apague a luz ou feche seus olhos para uma melhor experiência imersiva. Aqui é Levi Palomo, começando o episódio 43 do Assombração. Mas esse é um episódio um pouco diferente de todos os outros. Aliás, um pouco parecido com o que já foi gravado por mim contando os meus próprios relatos. O episódio 13. E exatamente 30 episódios depois, cá estou eu novamente para te contar tudo o que me aconteceu depois de ter gravado e colocado no ar aquele episódio. E se você ainda não ouviu ou não se lembra do que eu contei no episódio 13, ainda lá na primeira temporada do Assombração, faz agora uma pausa nesse episódio e vai ouvir o episódio 13 para depois escutar esse aqui. Agora, para você que ouviu o episódio 13 e talvez se lembre de poucas coisas do que eu contei, aqui vai um trecho bem importante para você entender o que eu vou te contar daqui a pouco nesse mesmo episódio. Alguma coisa eu saberia que eu ainda iria vivenciar. E ainda acho que eu vou passar por alguma coisa sobrenatural que me faça acreditar mais ainda do que eu acredito. O meu tio tinha falecido. O nome dele era Alexandre e ele faleceu de infarto fulminante. Aquilo tudo foi muito horrível, foi muito estranho pra mim, porque é sempre uma coisa que você não espera, acontece do nada, papum, acabou. E eu passei por todas as etapas dos trabalhos pós-morte que a gente tem que fazer. Ligar para parente, avisar, receber o caixão no cemitério, pro velório, tudo isso foi muito horroroso, muito pesado para mim. E eu sempre fui muito próximo dele. Desde quando eu nasci, que eu era uma criança, a gente convivia muito, a gente brincava, conversava muito, até a morte dele, que eu fui uma das pessoas mais próximas também. E nessa construção do meu estúdio, eu lembrei que na casa dele tinha algumas coisas paradas lá, porque ele morava sozinho, então ia ficar lá para juntar pó inútil, então não acho legal esse tipo de coisa. Então eu fui até a casa dele e peguei 2 tapetes, que inclusive tá aqui nesse meu atual estúdio também. Só que no momento que eu entrei na casa dele, eu senti um cheiro muito forte de cigarro. Ele era fumante. Só que não tinha por que dar aquele cheiro de cigarro lá dentro, porque a casa dele estava fechada, ninguém tinha entrado lá, a não ser eu. Naquele momento, eu asmático longe de mim queria acender um cigarro, seria meu próprio martírio. E eu entrei na casa dele, aquele cheiro forte pra caramba de cigarro, que não tinha explicação. E aquele cheiro de cigarro aceso, que tava muito forte, parecia que tinha um cigarro aceso ali dentro. E eu comecei a procurar aquele cigarro, eu falei, caramba, quem deixou um cigarro aceso aqui? Por que tem um cigarro aceso aqui? E eu comecei a ficar perplexo com aquilo. E não tinha nenhum cigarro naquela casa, nem aceso, nem apagado, não tinha mais nada ali. Depois disso, eu quis sair da casa porque o cheiro estava me fazendo muito mal. Depois de uns 10 minutos eu voltei para casa e o cheiro tinha acabado. A gente deixou a casa aberta, então o cheiro obviamente foi embora. E eu fiquei olhando os móveis, imaginando as coisas, lembrando das histórias ali dentro que eu já vivi com ele. E o cheiro do cigarro voltou. A casa estava toda aberta, a janela, a porta, tudo escancarado para poder circular o ar lá dentro e não estragar as coisas também. E esse cheiro do cigarro dentro da casa voltou. Mas sabe quando parece que o cheiro tá debaixo do seu nariz? Que o cigarro tava debaixo do meu nariz, era essa sensação que eu tinha. E não tinha ninguém ali, não tinha nada ali, não tinha cigarro aceso, não tinha porcaria nenhuma de cigarro ali. E aí me veio a coisa na minha cabeça. Eu pensei, ele deve estar aqui. A alma dele deve estar aqui, o espírito dele deve estar aqui, com certeza. E aí eu comecei a falar, teoricamente, para quem chegasse lá e visse, sozinho. Acredite você que me escuta agora ou não, o cheiro do cigarro sumiu. Em questão de 5, 10 segundos, acabou o cheiro do cigarro dentro daquela casa. A minha fala para ele, será que resultou? O espírito dele realmente está ali?
Não sei. Talvez sim, talvez não. Eu acredito que sim, porque bastou eu falar e aquilo tudo foi resolvido. Aquele cheiro horroroso acabou. E se aquele cheiro de cigarro estava lá, isso corresponde à presença dele ali dentro, porque ele era fumante. O trecho que você escutou agora foi de uma gravação feita por mim em maio do ano passado, maio de 2020, e foi um trecho do episódio 13, que foi exatamente ao ar no dia 22 de maio de 2020. E esse é um episódio sem roteiros, sem aberturas e sem comerciais. Esse episódio é um desabafo e um relato totalmente pessoal. Eu sempre entrevisto as pessoas aqui no Assombração, sempre recebo muito bem os convidados, faço as perguntas, vou atrás de mais informações, faço o possível para conseguir trazer a maior quantidade de informações possíveis que alguém possa dar quando acontecem as entrevistas nos episódios pares aqui do Assombração. E dessa vez é um pouco diferente, é até um pouco estranho para mim em ter que falar de novo. Depois do 13, agora estou aqui no episódio 43, contando as consequências daquele meu relato do episódio 13. Inclusive, eu uso o nome desse episódio como Consequências de um Relato. Isso é uma pergunta, porque a partir da história que eu vou contar para você, em alguns segundos, talvez você vai conseguir entender o porquê do nome desse episódio ser Consequências de um Relato, sendo uma pergunta. Há algumas semanas, quando ia ser lançado o episódio 37 sobre Invocação do Mal 3, para quem acompanha as nossas redes sociais e está sempre vendo o Instagram, o Twitter, o Facebook do Assombração, viu que por motivo de luto, o episódio 37 do Assombração sobre Invocação do Mal 3 seria adiado. Foi um atraso por luto. Foi um atraso por respeito. Porque na mesma semana, alguns dias inclusive antes de ser postado o episódio 37, aconteceu uma coisa que estava para acontecer, por razões óbvias, mas ao mesmo tempo uma coisa que ninguém esperava, que foi a morte da minha avó. E essa história toda, talvez até o presente momento você fique, tá, e daí o que isso tem a ver? O trecho que você acabou de ouvir foi do episódio 13, e eu disse que eu tinha ido até a casa do meu tio pegar algumas coisas, ver como é que tava, e senti aquele forte cheiro de cigarro que até hoje eu lembro muito bem como é que foi, e que eu acreditava que a presença dele poderia estar lá naquela casa. E aí no final do trecho editado que você escutou aqui agora há pouco, eu questiono, será que realmente estava lá a presença dele naquela casa que ele morava e hoje já mora outra pessoa? Será que realmente estava lá? E com as coisas que vieram acontecendo depois, eu tive a total certeza de que sim. Depois que aquele episódio 13 foi gravado em maio de 2020, há pouco mais de um ano e alguns meses, eu tive um sonho com ele. Apesar de sempre de ser acostumado com ele, de estar acostumado com a pessoa dele, de ter convivência com ele desde da minha infância, foi um pouco perturbador e assustador o sonho. E foi o seguinte, eu entrava no quintal da antiga casa que eu morava, nesse quintal tinha a minha casa e a casa dele. E assim que eu entrava nesse quintal, eu subia as escadas que iam em direção à casa dele e à minha casa depois. E quando eu subi as escadas, eu estava de frente com a janela do quarto dele. Só que quando eu olhei para a janela do quarto dele, a janela estava aberta e com a luz do quarto acesa. Aquela luz incandescente, se não me falha a memória, aquela luz amarela mais antiga. Aquela luz estava acesa e eu pensava, caramba, ele tá morto, mas por que o quarto dele tá com a janela aberta e por que tá com a luz acesa? E aí eu fiquei
espantado com aquilo e fui olhar para ver o que é que estava acontecendo. Eu olhei dentro do quarto. Quando eu olhei dentro do quarto dele, eu vi ele de pé. E do lado dele estava a cama dele, ele estava mais ou menos de pé no pé da cama dele, para deixar o mais claro e nítido possível para você imaginar a imagem na sua cabeça. Ele estava de pé em frente à cama dele, em frente aos pés da cama dele, e deitado nessa cama dele, que era uma cama de casal, estava a minha avó. Minha avó estava deitada nessa cama, e no momento que eu olhei, ele ia pegando ela no colo para carregar ela. Só que nesse momento ele notou a minha presença. Então foi coisa de segundos, foi super rápido. Ele deixou a minha avó na cama, ele desistiu de carregar ela, ele deixou ela jogada lá na cama. E a aparência dela estava como alguém desacordada, como alguém dormindo, como alguém morto, não sei explicar. Ela estava com os olhos fechados e desacordada e ele ia carregando ela. E aí, quando ele me viu, ele teve essa reação de largar ela lá e veio atrás de mim. E eu fiquei, caralho, ele tá morto, por que ele tá vindo atrás de mim? Eu fiquei super assustado, e então eu comecei a correr. Foi desesperador pra mim. Eu comecei a correr, eu corria, e eu fui em direção à minha casa. Hoje em dia eu nem moro mais lá, mas era a minha antiga casa, era aquela. E aí eu coloquei a mão nos meus bolsos da minha calça para tentar procurar a chave. E de repente na minha mão tinha um molho de chaves com muitas chaves. Eu nunca tive um molho de chave daquele tamanho. Minhas chaves são 3, 4 no máximo. Que é casa, sala, bicicleta, enfim. Coisas de hoje em dia aqui. Não tem nada a ver com aquela casa lá. E aí eu peguei esse molho de chave e fiquei desesperado. Parecia real cena de filme. Fiquei desesperado caçando qual era a chave da porta. Porque no momento que eu tava com o molho de chave na mão, eu já tava em frente à porta da minha antiga casa para abrir ela. E aí eu consegui pegar uma chave, abri aquela porta e fechei. Só que essa porta que eu tava era uma porta de alumínio. Não sei se o local onde você mora, o estado, o país que você me ouve agora tem desse tipo de porta. Mas para tentar deixar bem claro para você, era uma porta de alumínio e no meio dela tinha uma janelinha. Uma janelona, aliás. Tinha uma janela grande dentro da porta de vidro. Essas portas é a porta da sala da minha casa nesse momento, inclusive. É uma porta de alumínio prateado. E no meio dela tem uma baita porta grande, uma baita janela grande de vidro, assim. Então você consegue enxergar do outro lado por ser um vidro. E aí na hora que eu bati a porta, que eu fechei a porta e consegui trancar, porque eu estava desesperado, eu sabia que ele estava morto, o que é que ele queria atrás de mim? Eu fiquei apavorado com isso. Quando eu fechei a porta, ele chegou. Eu consegui ver através do vidro que ele chegou. Só que ele chegou para mim rápido, desesperado e com um papel na mão. E ele queria que eu visse aquele papel. Não tinha voz, não tinha fala, eu não conseguia falar, ele não conseguia falar. Você sabe como que é sonho, a gente perde total os nossos sentidos durante um sonho. E então, a única mensagem, a única forma de comunicação que a gente conseguiu fazer foi por gestos. E ele, com aquele papel branco na mão, ele bateu aquele papel no vidro para que eu conseguisse ver aquele papel. E aquele papel, pelo que eu entendi, naquele presente momento, parecia muito com papel de atestado de óbito. Para mim, era um atestado de óbito. E aí, foi tudo muito rápido. Eu estou contando aqui com detalhes para você conseguir entender, mas foi tudo muito rápido. E então, eu fiquei apavorado com aquilo. Eu não queria a presença dele porque é um cara morto, literalmente morto. Eu não quero ter contato, eu não gosto de ter contato. E ele com esse papel no vidro e eu desesperado. De repente eu comecei a me afastar dessa porta porque eu queria literalmente me afastar mesmo dele, daquela situação toda que não estava nem um pouco confortável para mim. Eu comecei a andar para trás, dar passos para trás e eu via que o rosto dele começou a vibrar. Imagina literalmente aqueles filmes, não sei dizer um nome específico de um filme, mas isso eu já vi em cenas, provavelmente você já viu também, que o rosto da pessoa começa a vibrar e de repente
Sabe quando o plástico derrete, que ele começa a pingar? Foi exatamente isso. O rosto dele começou a vibrar e derreter como se fosse um plástico pegando fogo, assim, derretido, e começava a pingar o rosto dele. E aquilo foi horrível. E eu queria me livrar daquilo, mas me livrar muito mesmo, que eu tava morrendo de medo, de desespero, de apavoro. E eu sou um cara totalmente cético. Eu desconfio de tudo, eu desacredito de tudo e ao mesmo tempo eu acredito em tudo, então eu tenho sérias dúvidas. Mas eu precisava de alguma coisa para tentar me livrar. E de repente eu me lembrei. Quando eu era criança, na minha infância, eu era coroinha da Igreja Católica. Para quem é fora desse meio e não entende, calma que eu vou explicar. Coroinha são crianças que ficam na missa da Igreja Católica para auxiliar o padre durante a missa. Então, por exemplo, o padre precisa de água, eu pegava, às vezes.